Onde você tem buscado socorro quando o medo aparece? Onde? No dinheiro? Nas pessoas? Nos amigos? No trabalho? Quando a ansiedade bate à porta, para onde você corre? Quando as notícias assustam? Quando o diagnóstico vem? Quando o futuro parece incerto? Qual é o seu refúgio? Talvez você conheça o Salmo 91. Talvez você já tenha lido, decorado, sublinhado. Talvez até já tenha recitado esse salmo em momentos difíceis. Mas deixe-me te fazer uma pergunta muito sincera. Você realmente entende o Salmo 91 ou apenas o recita? Porque existe uma grande diferença entre repetir palavras e viver uma revelação. Existe uma diferença entre conhecer um texto bíblico e habitar na verdade que ele revela. Vivemos dias de medo, insegurança, ansiedade, instabilidade emocional e espiritual. E é exatamente por isso que o Salmo 91 é tão atual, tão necessário e tão poderoso. Hoje, não vamos tratar o Salmo 91 como um amuleto espiritual, nem como uma promessa mágica, mas como um convite de Deus para um lugar real, o lugar secreto. Neste vídeo, nós vamos caminhar versículo por versículo, com calma, profundidade e simplicidade, para entender o que significa habitar no esconderijo do Altíssimo e onde está, de fato, a verdadeira segurança. Antes de continuarmos, se inscreva no canal, deixe o seu like e escreva aqui nos comentários: onde eu tenho buscado segurança? Fica comigo, porque daqui a pouco nós vamos entrar diretamente no estudo do Salmo 91 e eu creio que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Tradicionalmente, muitos estudiosos atribuem o Salmo 91 a Moisés, e isso não é apenas um detalhe histórico. Isso muda completamente a forma como entendemos esse salmo. Moisés não escreveu esse texto vivendo conforto, estabilidade ou segurança humana. Ele conhecia o risco de perto. Ele liderou o povo de Deus no deserto, um lugar marcado por perigos reais. Fome, sede, doenças, ataques de inimigos, animais selvagens e total imprevisibilidade. Todos os dias eram um teste de sobrevivência. Por isso, o Salmo 91 não nasce em um palácio, não nasce em tempos de paz, nem em uma vida fácil. Ele nasce no deserto. Nasce em meio à vulnerabilidade, à dependência total de Deus e à consciência de que, sem o Senhor, não havia proteção alguma. Isso nos ensina algo muito importante. O Salmo 91 não é um salmo para pessoas que nunca enfrentam problemas. Ele é para pessoas que vivem em risco, que enfrentam medos, ameaças, crises e incertezas. É para quem sente medo, para quem está cansado, para quem precisa de refúgio. Por isso, esse salmo deve ser orado por quem entende que não controla tudo, por quem reconhece que precisa de Deus diariamente, por quem deseja mais do que livramento momentâneo, deseja relacionamento. E aqui está o ponto central. O Salmo 91 não fala apenas de proteção, mas de habitação. Não é sobre buscar Deus só quando algo dá errado. Não é sobre visitá-lo de vez em quando. É sobre morar na presença de Deus, fazer dele a nossa casa, o nosso lugar seguro. É isso que torna o Salmo 91 tão poderoso. Ele não promete a ausência de desertos, mas garante a presença fiel de Deus em meio a eles. Explicado isso, vamos ao estudo. Respire fundo, peça discernimento a Deus para que Ele abra seus olhos espirituais e vamos juntos. Versículos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O Salmo 91 começa nos convidando a refletir sobre onde temos escolhido viver espiritualmente. A Bíblia não fala de alguém que visita a presença de Deus ocasionalmente, mas de alguém que habita, que permanece, que faz morada no esconderijo do Altíssimo. Esse lugar não é físico, é espiritual, e está disponível para todos que decidem viver em comunhão com Deus, dia após dia. Habitar na presença do Senhor nos leva a descansar à sombra do Onipotente. Esse descanso não depende da ausência de problemas, mas da proximidade com Deus. Quanto mais perto estamos, mais aprendemos a confiar. E essa confiança não fica apenas no coração. Ela precisa ser declarada. Por isso, o salmista diz: Direi do Senhor. Ele escolhe afirmar quem Deus é, mesmo em meio às incertezas. Isso nos leva a pensar se temos buscado refúgio em Deus ou em outras coisas, se nossas palavras refletem fé ou medo, e se temos feito do Senhor nossa morada diária ou apenas um socorro emergencial. Quando escolhemos habitar em Deus e declarar nossa confiança nele, encontramos descanso, força e segurança verdadeira,
porque passamos a viver não pelo que vemos, mas por quem Deus é. Versículos 3 e 4. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Esses versículos nos revelam um Deus que não apenas observa de longe, mas que age de forma pessoal e cuidadosa na vida daqueles que habitam em sua presença. O salmista fala de dois tipos de perigos: o laço do passarinheiro e a peste perniciosa. O laço representa armadilhas escondidas, perigos que não vemos chegando, situações que parecem inofensivas, mas que podem nos aprisionar. A peste fala de ameaças invisíveis, coisas que fogem do nosso controle, como doenças, crises repentinas e ataques inesperados. A resposta de Deus a tudo isso não é frieza nem distância, mas cuidado. A imagem das asas revela ternura, proteção e proximidade. Deus nos cobre, nos envolve, nos guarda de perto. Não é uma proteção fria, é uma proteção de Pai. Estar debaixo das suas asas significa encontrar descanso mesmo quando o mundo parece perigoso demais. Então o texto afirma que a verdade de Deus é o nosso escudo. Não é a nossa força, nem a nossa inteligência, nem nossas estratégias que nos protegem, mas a verdade de quem Deus é. Quando confiamos nessa verdade, ela nos guarda por dentro e por fora. Isso nos leva a refletir se temos confiado mais no nosso próprio controle ou na cobertura de Deus, se temos vivido atentos apenas aos perigos visíveis ou se temos descansado sob as asas daquele que vê tudo e cuida de tudo. Versículos 5 e 6. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anda nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Aqui o salmista fala diretamente ao medo humano. Ele menciona ameaças que aparecem à noite e durante o dia, nas trevas e à plena luz. Isso nos mostra que o medo não escolhe horário e muitas vezes surge quando menos esperamos. Há medos visíveis, como problemas concretos, e medos invisíveis, como ansiedade, pensamentos angustiantes e preocupações que roubam o sono. A promessa de Deus não é que nunca sentiremos medo, mas que não precisamos viver dominados por ele. Quando habitamos na presença do Senhor, aprendemos a entregar nossos temores a Ele, mesmo quando não entendemos tudo. O descanso vem quando confiamos que Deus governa tanto a noite quanto o dia, tanto o que vemos quanto o que não vemos. Este texto nos convida a perceber onde temos alimentado o medo e onde temos escolhido confiar. Quando colocamos nossa segurança em Deus, o medo perde o poder de controlar nossas decisões, porque nossa confiança passa a estar naquele que nunca perde o controle. Versículos 7 e 8. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Esses versículos descrevem um cenário de caos ao redor, onde muitos caem e a insegurança parece dominar tudo. O salmista não ignora a realidade do sofrimento, mas aponta para uma verdade maior. A proteção de Deus é pessoal. Mesmo quando o ambiente é instável, Deus continua cuidando de cada filho de forma individual. Isso não significa ausência de dificuldades, mas presença constante de Deus. Há momentos em que veremos situações injustas, quedas e consequências do mal, mas não precisamos viver desesperados ou dominados pelo medo. Deus continua sendo justo e soberano, e Ele age no tempo certo. Esse texto nos ensina a não basear nossa fé no que acontece ao redor, mas no caráter de Deus. Quando confiamos nele, aprendemos a atravessar tempos difíceis com o coração firme, sabendo que nossa vida está segura em suas mãos. Versículos 9 e 10. Porque fizeste do Senhor a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aqui o salmista revela a razão da proteção, a escolha de fazer do Senhor a nossa morada. A segurança não vem de palavras repetidas, mas de relacionamento constante. Habitar em Deus é viver conectado a Ele no dia a dia, em oração, confiança e obediência. Quando Deus se torna nossa casa espiritual, sua proteção alcança não apenas nossa vida pessoal, mas também nosso lar, nossa família e tudo o que está sob nossa responsabilidade. Isso não significa que nunca enfrentaremos lutas, mas que nenhuma delas será maior do que a presença de Deus conosco. Esses versículos nos ensinam que a verdadeira segurança nasce de uma decisão diária, escolher Deus como nosso refúgio permanente e não como um recurso de emergência. Versículos 11 e 12.
porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Deus cuida dos seus filhos, até nos detalhes que muitas vezes não percebemos. Aqui aprendemos que ele envia seus anjos como instrumentos de proteção e cuidado. Eles não agem por vontade própria, mas obedecem às ordens de Deus, guardando nossos caminhos conforme a vontade do Senhor. Isso nos mostra que não caminhamos sozinhos. Mesmo quando não vemos, Deus está agindo, sustentando, livrando e conduzindo nossos passos. Ele nos guarda não apenas de grandes perigos, mas também de tropeços que poderiam nos desviar do caminho. Esse cuidado nos ensina a confiar mais e a viver menos ansiosos, lembrando que Deus está atento a cada passo da nossa jornada. Versículo 13. Pisarás o leão e a serpente, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. O leão e a serpente representam forças que tentam destruir, intimidar ou enganar. Este versículo nos lembra que, em Deus, não vivemos como vítimas do medo, mas como pessoas fortalecidas pela sua presença, a autoridade espiritual para enfrentar aquilo que tenta nos paralisar ou nos afastar da fé. Isso não significa arrogância espiritual, mas confiança em Deus. A vitória não vem da nossa força, mas da autoridade que Ele concede àqueles que permanecem nele. Quando habitamos no esconderijo do Altíssimo, enfrentamos as lutas com coragem, sabendo que Deus vai à nossa frente. Esse texto nos ensina a não viver dominados pelo medo, mas firmados na confiança de que Deus é maior do que qualquer ameaça. Versículos 14, 15 e 16. A voz de Deus. Porque Ele me amou, estarei com Ele na angústia, lhe mostrarei a minha salvação. Aqui o Salmo atinge seu ponto mais profundo. O próprio Deus começa a falar. Ele revela que a base de tudo é o amor. Não é perfeição, não é mérito, é relacionamento. Deus promete estar presente na angústia, não apenas livrar dela. Ele caminha conosco, sustenta, honra e conduz. A promessa final aponta para algo maior do que proteção terrena: a salvação. Deus cuida desta vida, mas também garante a vida eterna. Esse encerramento nos lembra que a verdadeira segurança não está apenas em viver bem, mas em pertencer a Deus. Quando amamos o Senhor e escolhemos habitar nele, encontramos descanso, proteção e esperança, mesmo em meio às lutas. Chegamos ao fim deste estudo, e a grande verdade do Salmo 91 precisa ficar muito clara em nosso coração. Ele não é um amuleto, não é um ritual, nem uma fórmula que funciona por repetição automática. O Salmo 91 é relacionamento, é entrega. É a decisão diária de habitar em Deus e não apenas buscá-lo quando o medo aparece. Ao longo desse salmo, aprendemos que a verdadeira segurança não está na ausência de problemas, mas na presença fiel de Deus. Por isso, vale refletir com sinceridade se temos apenas visitado a presença do Senhor ou se realmente temos feito dela a nossa morada, se temos vivido mais dominados pelo medo ou sustentados pela confiança, e se conhecemos o Deus do Salmo 91 ou apenas o texto do Salmo. Antes de encerrar, eu quero te fazer um convite muito simples, mas importante. Se inscreva no canal agora. Isso ajuda para que este conteúdo continue chegando a mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Se você deseja responder ao chamado de Deus, faça aí onde você está uma declaração de fé. Senhor, eu quero habitar em Ti. E escreve aqui nos comentários. Eu escolho habitar no esconderijo do Altíssimo. Que essa seja a sua declaração hoje. Porque onde Deus habita, o medo não permanece.